Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo mostrarei 4 tipos diferentes de cabelo usando lápis de grafite. Então pegue seus materiais de desenho e vamos começar. Então, em primeiro vamos começar como desenhar cabelos lisos. Eu estou usando este papel de tamanho A4. Então para cabelo liso, primeiro começarei definindo a forma do cabelo. E depois adicionarei essas linhas direcionais leves para a técnica de profundidade usando a lapiseira. Você pode usar qualquer lápis B ou HB comum se você estiver. Como já visto, cada tipo de cabelo tem uma superfície brilhante e quando a luz incide sobre uma superfície brilhante, ela brilha. Então é por isso que eu sempre uso a técnica de profundidade para dar brilho ao cabelo individual. E assim o desenho fica mais realista. Eu uso uma ferramenta de pontilhamento, como uma caneta de recuo para essa finalidade. Se você não tem essa ferramenta, você pode usar a lapiseira mesmo. Você só precisa tirar o grafite da lapiseira e com a ponta da lapiseira você pode passar entre o papel e assim vai formando fissuras, que assim vai dar um tom mais de profundidade ao desenho, como eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem que certificar-se de que adicionar essas linhas de pontilhamento com muito cuidado, porque você não pode reverter esse processo depois. Então, por isso que você precisa olhar para o papel que você está desenhando em diferentes ângulos e ver se você adicionou as linhas corretamente para preencher todas as áreas necessárias do fio do cabelo. Porque quando você for fazer o processo de sombreamento, você não pode voltar facilmente para adicionar essas linhas. E quando você achar que terminou de adicionar essas linhas do cabelo completamente, você pode pegar um lápis 3B e preencher bem as manchas do cabelo como uma camada base. Então você pode preencher com um ângulo mais baixo o grafite com o lápis, preencher bem ao redor do desenho. Então para a primeira camada que eu fiz, que é de contraste, vou pegar um lápis 8B ou um 9B mais escuro, se você puder e tiver esse tipo de lápis, para sombrear bem essas áreas do fio de cabelo. Ou em seguida você pode mesmo usar um lápis 8B, mas dessa vez você pode manter um ângulo mais alto e mais precisão para obter linhas finas e escuras entre as brancas. Você precisa prestar muita atenção na cor de cabelo que você está trabalhando. Se for um cabelo mais escuro, tente usar um contraste, um lápis mais escuro para essa finalidade. Se for um cabelo mais loiro, tenta fazer o máximo possível com uns fios mais claros. Aí você pode usar um HB ou um 2B. E para a última finalidade, eu vou usar uma caneta borracha. Agora vamos desenhar cabelos ondulados. Agora, para o segundo tipo de cabelo ondulado, eu vou usar a mesma técnica do que o primeiro. Só que para esse segundo tipo de cabelo, eu vou fazer umas curvas um pouco mais leves. Em primeiro lugar, vou adicionar linhas direcionais para definir a forma dos cachos do cabelo. Essas linhas direcionais também o ajudarão durante o processo de sombreamento. E então eu vou usar uma ferramenta de pontilhamento para fazer os fios do cabelo. E se você quer um estilo de cabelo mais realista, você precisa fazer bem devagar e com muito cuidado, pois você não poderá apagar posteriormente esses fios de cabelo. E depois que você estiver satisfeito com essas linhas que você fez, você pode pegar o lápis 3B. E com esse lápis para sombrear a parte com uma camada mais base. Então mantenha o ângulo mais baixo com o lápis para ele ficar um pouco mais sombreado. Com algumas partes do cabelo, você pode pressionar um pouco mais o lápis para ficar mais escuro. Então, a partir que você terminou de sombrear o teu desenho, você pode pegar uma caneta borracha. Aqui eu estou usando da Mono para fazer pequenos fios. Esses fios são simplesmente brilho que dará ao seu desenho um aspecto mais realista. E depois que você passar a borracha, se você quiser, você pode usar um lápis
8B ou 9B para preencher as áreas mais escuras, para criar profundidade no desenho. E depois misture bem com um pincel seco, tipo um blush, se é necessário, para você sombrear bem as partes. Isso ajudará você a obter destaque mais definidos do cabelo. E com essas etapas você terminou o cabelo enrolado. Agora a gente vai focar em cabelos cacheados. E para a textura do cabelo cacheado, vou usar o processo de sombreamento e apagamento. E para isso estou usando o lápis 3B para desenhar o formato do cabelo primeiro. E depois que você estiver satisfeito, de como fazer a forma do cabelo que você está desejando a trabalhar, você pode pegar o mesmo lápis 3B com a técnica de pressão. Você vai escurecendo as partes mais escuras do cabelo, onde que está pegando mais sombreamento. E para mais contraste, você pode usar o lápis 8B ou o 9B, se você desejar. E você também pode misturar mais uma camada com um leve pincel seco, para você misturar bem os grafites. Para uma das últimas etapas desse desenho, eu vou usar uma caneta borracha da Mono, que eu vou apagar uns pequenos fios para dar mais brilho a esse desenho. E sempre certifique-se de apontar bem, para que os fios do cabelo fiquem mais realistas e com mais brilho. Os cabelos cacheados eles são mais difíceis de desenhar, pois eles têm bastante formatos de curva, então por isso que você precisa fazer bastante sombreamento. E uma das últimas etapas, depois que você usar a caneta borracha, para fazer uns fios mais finos, você pode usar a lapiseira para isso. E sempre faça com bastante calma e bastante precisão no lápis. Não esqueça de certificar-se bem o esboço ou o desenho que deseja fazer, para que você sombreie bem as partes mais escuras e o desenho sim fique mais realista. Então depois disso está terminado o processo do cabelo. Então agora a gente vai focar mais no cabelo enrolado. Para fazer esse tipo de cabelo eu vou fazendo pequenos círculos em volta. Você pode usar qualquer tipo de lápis para isso. Então para fazer esses pequenos círculos em espiral estou usando o lápis 5B, fazendo uma pressão mais leve. Quando você terminar a primeira camada, começa a segunda camada dos mesmos fios que você fez com espiral, mas com um lápis mais escuro. Repare que para fazer esse tipo de cabelo eu estou fazendo uma maior pressão no lápis e fazendo pequenos ciclos. Depois eu passo um blush para espalhar mais o grafite. Para isso você pode usar o 9B. Daí eu venho com uma caneta da Mono e vou apagando pequenos fios no cabelo para dar um aspecto mais realista. E sempre quando pega um brilho no cabelo, você vai passando a borracha Mono. E depois eu venho com um lápis fazendo pequenos ciclos, ou você pode usar a lapiseira também. É interessante que esse cabelo, quando você quer fazer ele mais realista, tente focar mais em fios de curva. Se você fazer alguns fios tudo embaraçado, o aspecto do desenho não vai ficar legal e vai ficar menos realista. Então tente fazer isso o melhor possível. Então muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Valeu, se inscreva no canal